Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez para o nosso bate-papo matinal, né? E o assunto que nós vamos falar hoje é trave e argueiro, tá? São duas coisas que Jesus mencionou no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Jesus estava falando essa seguinte palavra, verso 2, capítulo 7, verso de 1 a 6. Vamos ler para entender? Não julgueis para que não sejais julgado, porque com juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Jesus falou. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Jesus perguntou. Ele disse assim no verso 5, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Verso 6, não deis aos cães as coisas santas, e nem deite aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, e voltando-se vos despedacem. Bom, deixa eu... Um momento, vou espirrar. Antes de continuarmos, vamos ler um pouco sobre o significado desses dois termos, ou palavra, trave e arqueiro. Vamos lá? Trave, grande tronco ou madeiro retilíneo reto, grosso e comprido, usado para sustentar partes elevadas de uma construção. Esse é a trave. Tá bom? Argueiro, uma partícula pequeníssima destacada de qualquer corpo, ou grânulo, ou granulado, ou cisco. Segundo, no sentido figurado, coisa mínima sem qualquer importância. Bom, as pessoas sempre usam, quando alguém está numa infração, você está entendendo? Quando alguém está numa infração, ele usa sempre esse termo, não julgueis para que não sejais julgado. Bom, se a pessoa cometeu uma infração, digamos, vamos falar de infração de trânsito, o sinal fechou, e essa pessoa avança o sinal e passa com os pedestres sobre a faixa, ainda iniciando o processo, ou sendo que não era para ele passar, ele cometeu uma infração. Se alguém disser assim, olha lá, aquele rapaz cometeu infração, isso não é um problema e não é um pré-julgamento, é uma coisa que a pessoa viu que aquela pessoa fez, está claro à vista. Beleza. Mas o indivíduo sempre usa, o ser humano, seja ele homem ou mulher, não são todos, há alguns que fazem isso, sempre usa esse tipo de frase dizendo, não julgueis para que não sejais julgados. Jesus não estava se referindo nesse lado aí, não. Porque se a pessoa cometeu falha, cometeu erros, ele está sujeito a julgamento. Ele está sujeito a julgamento da sociedade, a julgamento, se é um tipo de ação que infligiu leis e que ele foi pego em flagrante ou alguma coisa assim, tá? E ele for levado a juízo, são coisas que acontecem da vida. Agora Jesus está falando aqui de comportamento humano. Claro que todas as coisas que eu citei até aqui estão relacionadas ao comportamento. Mas o Jesus está dizendo aqui que há pessoas que se preocupam muito com os outros, com o que acontece com o outro e menos consigo. Há pessoas que conseguem visualizar coisas no outro e não conseguem visualizar suas falhas. Há indivíduos que têm esse tipo de comportamento. Por isso que Jesus falou. Por isso que ele disse assim, hipócrita, no verso 5.
Tira primeiro a trave que está no teu olho. Então cuidarás de tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. E outro sim, a trave é grande. É uma peça visível, está todo mundo vendo. Mas há indivíduos que ele consegue ficar cego em relação a si mesmo, não consegue ver que cometeu a falha, mas consegue ver falha no outro. E às vezes a falha que o outro nem cometeu, ele está presumindo que cometeu. Está carregado de falhas, e o outro não cometeu falhas, e ele já está deduzindo, presumindo que aquela pessoa cometeu falha. Dessa forma que estou falando, eu não estou defendendo pessoas que cometem falha. Não, eu só estou dizendo que quando nós deixamos de olhar um pouco para a gente, nós só conseguimos encontrar defeito nos outros. Nós nunca achamos que temos defeito. Nós nunca achamos que vamos errar. Nós nunca achamos que vamos ofender alguém. Nós nunca achamos que vamos cometer uma falha. Mas nós sempre achamos que os outros estão errando. E isso é um erro grosseiro que Jesus falou. O que Jesus falou assim? Não julgueis para que não seja julgado. Há indivíduos que passam a sua vida inteira ou o dia todo julgando as ações do outro. E não consegue ver as suas más ações. Então, esse tipo de comportamento que Jesus estava combatendo, né, são de pessoas que fica olhando a vida do outro e tentando tirar conclusões. Há aqueles que ainda olham a vida do seu vizinho e falam, eu estou melhor do que fulano lá. Está errado. E está olhando para o outro para ver se encontra uma falha no outro para poder justificar a sua falha. O ser humano, ele é terrível. Porque boa parte dos seres humanos não assume o que faz. É uma parcela mínima que assume o que faz. Você pode observar no primeiro casal, Adão e Eva. Quando eles cometeram a falha, Deus amado, Deus chegou para Adão e falou, Adão, porque ele é o responsável, o marido, Adão, que negócio é esse aí, rapaz, que você fez aí? O que você arrumou? O que você arrumou, Adão? Não tinha conversado direitinho? Adão falou, ó, a mulher que o Senhor me deu. Pensa bem na questão do Adão, com todo o respeito que eu tenho para Adão, olha só que Adão coloca Deus numa situação difícil agora. Senhor, era a mesma coisa que Adão tivesse dito, Senhor, se o Senhor não tivesse me dado essa mulher aí, eu não tinha cometido essa falha. Deus olhou para Adão e falou, E agora Deus vai falar com Eva, Eva, o que vocês arrumaram aí? A Eva falou assim, foi a serpente. Então o ser humano está sempre se esquivando de assumir as responsabilidades pelos seus atos e quer sempre acreditar a outro as suas falhas. Eu errei, mas fulana lá, ó. Meu pai amado, se você tá com um problema e você precisa resolver o seu problema, é o fulano que vai resolver o seu problema? Não, é você. É você foi lá e comprou um objeto, certo? Comprou um objeto. Quem tem que pagar esse objeto? É você. Você vai mandar o vizinho pagar? Não, eu comprei, mas o vizinho me induziu a comprar, ele que tem que pagar. Não, você que comprou, você colocou o teu nome lá na frente, tem que pagar. Então, Jesus ele deixou claro, a trave é uma peça grande. E às vezes eu vou falar assim, vou incluir todos nós às vezes ficamos tão cegos a respeito de nós mesmos e ficamos olhando a vida do próximo e nunca achamos que vamos cometer erro. Ou os erros que cometemos nós achamos que não é grave. Mas o mesmo erro que eu cometi, sendo cometido por outra pessoa, eu já acho que é grave. Vê uma situação aqui interessante. Quando Natan conta para Davi, olha só que Natan, o profeta Natan, logo após Davi ter tomado a mulher de Urias, mandado matar Urias,
Ele mandou matar Urias. Davi fez isso. Está na Bíblia. E Natan vai falar com Davi. Natan foi sábio. Mesmo ele sendo um profeta, ele tinha que respeitar o rei. E ele foi sábio. Chegou lá e contou uma parábola, uma história para o rei. Rei, havia um homem que tinha 1000 ovelhas. E tinha um outro que tinha uma ovelha. E esse que tinha uma ovelha cuidava, guardava ela do frio, cuidava dela. Mas veio o homem que tinha 1000 e pegou aquela ovelha daquele homem que tinha uma ovelha. Davi se enfurece no trono e disse: este homem é digno de morte. E Natan, com toda a calma de um profeta que é usado por Deus, que não é esses profetas de meia dúzia que tem no tempo presente, Natan falou assim: ô Davi, ô rei, este homem é você. Aí Davi, lembrando do seu pecado, cai de joelho e pede perdão a Deus. Mas por que ele mandou matar o outro? Falou que o outro tinha que morrer. Quando foi para cima dele, que o negócio era com ele, ele pediu clemência, pediu perdão. Assim somos nós. Assim é o ser humano quando ele deixa de observar a si mesmo e fica sempre procurando um motivo, um erro nas outras pessoas. Se as outras pessoas errarem, elas vão pagar pelos seus erros. Mas se nós errarmos, nós vamos pagar pelos nossos erros também. Não temos que ficar comparando o nosso erro com o erro de ninguém. Por isso que Jesus falou: hipócritas, tira a primeira trave que está no teu olho. Depois cuidará de tirar o arqueiro, o cisco que está no olho do teu irmão. Então, enquanto vivemos aqui, nós precisamos prestar atenção nestas coisas. Deus se agrada das boas coisas. Eu não estou aqui julgando a você, não. E nem a ninguém. Eu estou apenas esclarecendo situações que nós podemos cair neste erro. Nós podemos cair nesses pontos difíceis. Nós podemos julgar alguém sem causa. Nós podemos acreditar, achar que só os outros erram e nós não. Então nós temos que tomar cuidado com a nossa vida, olhar um pouco para nós mesmos, ver se nós estamos bem, à altura, para depois nós aconselhar, ajudar, né? E mesmo que a pessoa cometeu falha, não está dizendo que ela está condenada ainda. Ela precisa de um arrependimento. Então, nessa vida em que nós vivemos, se nós não tomarmos cuidado, vamos sempre achar que o erro está nos outros. Nós vamos sempre achar que o erro está na pessoa. Mas se nós olharmos para dentro de nós, naquela relação intrapessoal, vamos entender que precisamos melhorar um pouco mais. Eu e você e todos nós. Somos seres humanos. Que Deus abençoe a todos. Nós conversamos numa próxima oportunidade.